Opa, e aí? Como diz você, opa, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Sobrevivendo, tá tudo Que ótimo. bom, que bom. Obrigado por me receber aí, viu, Paulo, no Vozes, viu? Aí, mais Agradeço de uma coração. vez. Não, agora é o Vozes Filosoféia. Pode ter certeza. Opa, que Essa, maravilha, que essa maravilha. parceria é uma parceria agora até Jesus voltar. Que bom, Paulo, que maravilha, que maravilha. E hoje a gente vai falar, né, pessoal? Provavelmente pouca gente, ou as pessoas que estão mais atentas à economia, né, ligam o jornal e ficam preocupados com relação à política do Brasil em termos de presença de Estado, presença de empresa privada. A gente já ouviu isso desde guri, pelo menos eu desde, como diz, pelo menos trazendo o marco zero que você traz no seu podcast do neoliberalismo ali, quando vem o Collor, né, e acende aí o FHC, é que a gente percebe a chaga que é o neoliberalismo, né? Então, para Sim. muita gente, a palavra ela pode ser complicada, mas eu vou traduzir de forma simples, porque é aquela Uhum. lógica de uma economia que abandona o povo. E quando dizem que o Estado tem que ser mínimo, mas ele nunca é mínimo para quem tem muito. Se a gente fizer Perfeito. um estudo, né, e até ler pequenas matérias sobre a presença de empresas privadas ou por que elas estão lá. Eu acredito que esse papo de hoje, né, que continua muito presente, vai ajudar muita gente a entender, né, o quanto Uhum. é importante a presença do Estado e quando é ruim a ausência dele. Né? E essa conversa aqui hoje não é baseada em opinião, em achismo, é baseada em dados, estudos, em literatura. É sobre entender o que está por trás das decisões que impactam diretamente a nossa vida. Uhum. Então, professor Rogério La Greca, né? La Greca. Isso, isso. Vamos trocar uma ideia franca, sem economês, sem enrolação, para a Sem galera enrolação. entender, né, como é que esse modelo funciona, principalmente quem ganha e quem perde com ele. Né? Eu acredito que, Rogério, mais claro que o Congresso hoje que temos no Brasil não tem, né? Para você Uhum. redesenhar o que é o neoliberalismo e o interesse de quem está lá no Congresso, está muito bem. Exatamente. Exatamente. Boa noite, Paulo. Obrigado, viu, por me receber aqui mais uma vez no Voz. É uma honra estar aí nessa parceria. Boa noite a quem está assistindo aí a gente, tá? Um beijo especial aí à minha companheira que está vendo a gente aqui também essa noite, a Elisa, beleza? E ó, é o seguinte, quando a gente fala sobre, assim, o que eu achei legal, Paulo, quando a gente começou a articular essa coisa da gente falar sobre neoliberalismo, foi justamente você ter, né, tirado aquele estigma do economês, né, e falar assim, ó, é uma economia que abandona o povo, né? E economia não é uma coisa que tem que se desligar do povo. Eu acho que a melhor definição, a melhor coisa para a gente começar aqui a conversa é definir etimologicamente, né, a origem da palavra economia. Né? Economia, ela vem de eco, vem de oiko, né? Oiko em grego é casa. E nomia é lei, é norma, é administração. Então é você arrumar a casa, né? E quando você fala em arrumar a casa, você tem que olhar, evidentemente, para a sua casa, tem que olhar para a nossa realidade, né? E eu acho que uma coisa interessante da gente entender é que, assim, a gente pensa em economia, e muita gente pensa em economia como tecnocracia, como estatística, como cumprir metas, como atingir demanda, atingir resultados, né, e tudo mais. E nessa hora que você fala de atingir resultados e cumprir metas, você desumaniza o que é a economia, né? Porque a economia, na sua essência, ela é economia política. Quando ela nasce com com o Adam Smith, com o Davi Ricardo, que são os economistas clássicos iluministas, né?
O Adam Smith, por exemplo, falava que o Estado não deve intervir na economia porque o mercado se autorregula. Mas ele nunca falou que a economia, né, Paulo, ela tem que se desligar do povo. O Adam Smith nunca disse que o Estado não tem obrigações, entendeu? Os liberais clássicos, como, por exemplo, John Locke, que é o pai do liberalismo, né, ele fala que o papel do Estado é garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, né? E é muito louco, porque quando ele fala de propriedade privada, por exemplo, o Locke ele fala assim: a terra pertence a quem nela trabalha. Quando você pensa nisso, a terra pertence a quem nela trabalha, é a função social da terra, você entendeu? Então, se o cara trabalha a terra, cultiva a terra, produz riqueza, a terra passa a lhe pertencer. O nome disso é reforma agrária. Reforma agrária é coisa de liberal, não é coisa de comuna, não é coisa de comunista. É que num país como o nosso, pautado em latifúndio, monocultura e escravidão, isso vira coisa isso vira assim sinônimo de movimento social, demanda de um movimento social, como por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o maior produtor de arroz orgânico do mundo, que é o que abastece o mercado interno, né? É sempre bom a gente lembrar. Então, quando a gente fala de economia, a economia ela não é uma técnica pura, sabe? Ela está ligada à produção, ela está ligada à distribuição, ela está ligada à manutenção do bem-estar social, né? E economia sem justiça social, sem transferência de renda, sabe? Sem manutenção do bem-estar, é tecnocracia, né? É pura estatística. E que vai, na verdade, atender e suprir as demandas, desejos e etc., de meia dúzia de bilionários nesse mundo. Né? Então, assim, acho que é importante que a gente entenda, eu acho que uma das grandes referências aqui para a gente, né, pensar em economia, é uma economista que foi professora na Unicamp e também na Federal do Rio de Janeiro, foi deputada federal pelo nosso partido, pelo Partido dos Trabalhadores, que é a Maria da Conceição Tavares, né? Que é uma grande referência intelectual, porque a Maria da Conceição Tavares, ela sempre disse o seguinte: há uma interdependência entre economia e justiça social, sabe? Economia sem justiça social é tecnocracia, é estatística, é você atender, tentar cumprir metas, mas dar as costas para o povo. Tá? Num país como o nosso, do tamanho que é isso daqui, né, eu sempre falo assim que pô, Minas Gerais é maior do que a França, o Rio Grande do Sul é um pouquinho menor do que a Alemanha. Num país como o nosso, a gente precisa do Estado, a gente precisa de um estado de bem-estar social, a gente precisa de um Estado presente, sabe? Eu acho que, assim, a grande questão quando a gente fala sobre a economia num país como o nosso, né? Porque direto você vê aí uns tecnocratas, uns caras que falam que, Estado mínimo, o Estado não precisa garantir porra nenhuma, o Estado não precisa garantir nada, privatiza que melhora, né? Estado mínimo num país que nem, sei lá, Liechtenstein ou que nem a Holanda, que é menor que Sergipe, né? Sua terra, inclusive, né, Paulo? Você fala, beleza. Agora, num país do tamanho do nosso, cara, você acha que o Estado não tem que atuar, né? E quando você pensa no que é essa prática neoliberal do Estado mínimo, isso é algo assim, isso é uma, cara, isso é a desumanização, entendeu? Você deixar meia dúzia de bilionários lucrando cada vez mais com especulação, porque esses caras não produzem riqueza, quem produz riqueza é a classe trabalhadora, né? Karl Marx fala isso para a gente. Fala, burguês não produz riqueza? Não, porque se ele produzisse riqueza, ele ia ser chamado de proletário, ele ia ser chamado de operário, ele ia ser chamado de trabalhador, né? E num país como o nosso, num mundo como o nosso, numa realidade como a nossa, a gente precisa de um estado de bem-estar social. A gente precisa de um estado que realmente olhe para o povo e por meio de políticas públicas, né? E não só políticas públicas, mas, enfim, projetos que transcendam as políticas públicas e garantam, principalmente,
dignidade, acesso, né, aos bens. E, assim, penso eu que o grande problema, né, assim, é quando a hegemonia da centralidade capitalista, sabe, tipo Estados Unidos, né, quando essa hegemonia ela é colocada em xeque, principalmente quando acontece um processo de revolução, entre aspas, em um país suficientemente grande para não passar fome, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no estado de bem-estar social no Brasil, tá? Em suprir as demandas do povo, em olhar para o Brasil real, né? Como Machado de Assis dizia, e tentar atender essas demandas que são essenciais para a manutenção da dignidade, da civilidade e principalmente daquilo que a gente chama de direito à vida, né, no Brasil, não só no Brasil, mas em qualquer país latino-americano. Toda vez, né, Paulo, que algum chefe de Estado olhou para isso e planejou isso e tentou colocar isso, tentou executar isso, esse cara foi derrubado. Você entendeu? Acho que essa é a grande questão, né? Eu estava pensando assim nessa nossa conversa, o caminho que poderia ser trilhado, sem o economês, né? Sem deixar o papo muito assim inacessível, né? Sem ficar de intelectualismos aqui e tal, é a gente tentar entender o que aconteceu com o nosso país e qual o projeto que está em jogo, né? O que que essa extrema direita entreguista quer fazer com isso que nós somos, com a nossa soberania, com a nossa autonomia, né, Paulo? Rogério, e outra questão, né? Se tratando das dimensões geográficas, né, do nosso país, nós temos as dimensões históricas. Né? Quando a gente é porque é como, infelizmente, esse índice que a gente tem que eu considero muito alto no Brasil, da gente ter mais de 29% de pessoas que ela tem o conhecimento da leitura, mas ela não tem o conhecimento da interpretação. Porque é fácil você, quando você fala de neoliberalismo, primeira coisa que você pensa, pera, formação de Brasília. Uhum, Foram mais de 300 anos, né, de uhum. escravidão. Sem Sim. contar que sem a gente não falar do genocídio. Né? Uhum, Então, uma das deficiências que a gente tem no processo da educação, eu acredito que falha muito, é nessa construção social de entendermos como o Brasil veio a existir, como ele existe. E aí a gente tem uhum, parte da política brasileira que representa muito bem a nossa sociedade, porque os políticos que estão lá diz muito sobre a nossa sociedade, né? uhum. Eles fazem um recorte meio que reacionário de que na ditadura. É como se existisse um tempo utópico que nunca existiu, né? Uma era que nunca existiu, Perfeito. mas eles têm um recorte de que a vida já foi muito boa. E Uhum, esquece de citar a história, porque quando a gente trata, isso é fato, a gente não pode anular isso em todos os discursos, porque a gente está falando de escravidão, a gente está falando de genocídio, de abandono, de marginalização de uma sociedade, que isso está enraizado na nossa cultura, na forma de olhar para o outro, até a gente que pertence à classe trabalhadora, os subalternos, né? Ou a mão sim. braçal de forma pejorativa. A gente carrega esse comportamento, mas eu acredito muito nessa discussão que a gente sempre levanta do conhecimento. Então, se tratando de país, como você mesmo diz, ah, é impossível a gente seguir um caminho desse. E mesmo que, e eu acho também que eu entro até na primeira pergunta que você pode abranger, né? Porque se o Uhum, discurso, e eu vou falar aqui, por exemplo, aqui no meu estado, Sergipe elegeu um senador neoliberal. E o sim. pior, o cara é neoliberal e ele é um cara dono de empresa terceirizada. E mais o que é pior, em 2016 ele foi relator da PEC da terceirização. É o órgão que a Uhum, gente, primeiro, do, da, da, acho assim, das questões que não faziam com que ele não deveria ser o relator porque ele tinha uma empresa.
de sim. terceirizada. Mas o maior de interesse dele sempre foi, até hoje, ele é do Partido Progressista, e ele sempre diz, né, Estado mínimo, porque o Estado atrapalha. Aí o discurso que eu falo é o seguinte: por que tantas Uhum. empresas privadas dependem de dinheiro público para funcionar? Porque elas só funcionam com a presença do Estado, porque sem o Estado, porque o Sim, Estado regulamenta, né? E ela, eu vou dar um exemplo que está no dia a dia do trabalhador. A empresa de transporte público, que de público não tem nada. Ela é exato. financiada com dinheiro público. Por quê? Esses dias foi que eu descobri, Rogério. Aqui Uhum. a prefeitura ela paga, a passagem é 4,50, mas a Sim. empresa de ônibus recebe R$ 8. Esse repasse é feito anualmente. Aí, eu descobri esse ano. Eu não tinha essa Uhum. informação. Não sei por que eu não tinha isso. E aí eu fiquei, caraca, velho, eu pago R$ 8 de passagem. Agora tá explicando porque eles reclamam, reclamam, mas não deixa de mamar. Então, é exatamente isso. Eles criticam o neoliberal, o Estado mínimo, mas mamam também no Estado, porque eles não conseguem Exatamente. sobreviver se não mamar no Estado, se não depender do Estado. Então, é Uhum. incoerente, né? E a gente tem que pensar sobre isso, né? Uhum. Eu acho que a grande questão, né, Paulo, é como que a democracia ela foi privatizada, sabe? Porque os ricos, os bilionários, os detentores do capital, eles querem estado mínimo para os pobres. É, isso, para os pobres. Enquanto eles tiverem isenção, né? Enquanto eles tiverem Se o pobre estiver no aeroporto, na universidade, no hotel, né? isso, isso. Inclusive, aqui, ó, tem uma presença ilustre aqui. A minha sogra está vendo a gente aqui, Paulo. Ó, Dalva, um beijo. Te amo. Aqui, presença ilustre na nossa live, Paulo. Que Esse lindo, negócio que que você legal. falou, cara, de pobre no aeroporto, pobre não sei aonde. Eu estava lendo um artigo essa semana, cara, um artigo sensacional que saiu no The Intercept Brasil, que fala que a universidade pública, hoje em dia, é a nova rodoviária, entendeu? Então, você lembra quando você teve, assim, quando você teve a formação de uma nova classe média no Brasil, que, na verdade, o que é uma classe média? É uma classe trabalhadora com um pouco mais de poder de compra, né? Mas a classe média, a grande questão é que muitas vezes o cara tem formação, mas não é politizado, não tem, né, enfim, a formação política. Então, o que é interessante? Está cheio de gente que o cara é engenheiro, o cara é médico, o cara tem uma formação fodida, mas é um alienado, entendeu? O cara, muitas vezes, meu, ele sei lá, o cara trabalha numa estatal ou numa empresa do Estado e ao mesmo tempo é neoliberal. Você fala, porra, funcionário público neoliberal, entendeu? Então você fala, o que está faltando? O que falta de fato é que conversas como essa que a gente tenha reverberem mais, entendeu? É que conversas como essa que a gente tenha cheguem mais gente, para que as pessoas consigam entender minimamente, né? Assim, como que se dão as relações de poder. Esse artigo que eu ia falar para você, e aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, a minha filha está aqui também. Um beijo, TT. Papai te ama, viu, minha linda? Olha lá. Uma coisa que a gente tem que entender também é que, assim, né, Paulo? Nesse artigo que eu li, do The Intercept Brasil, é por conta daquela fala daquele ex-jogador de futebol, o Túlio, que ele fez uma postagem na rede social dizendo que a filha dele passou em fisioterapia, não sei o Ah, quê, e só que ele jamais permitiria que a filha dele fosse para uma federal, porque a federal só tem comunista, vagabundo, petista, feminista, etc, etc, etc. Na verdade, o problema dessa gente é porque, com as políticas públicas do governo Lula, que deram mais acesso à universidade, que sempre foram instituições elitistas, demasiadamente elitizadas, né? As pessoas elas não aceitam o fato de dividir a sala de aula com o filho da empregada, você entendeu? De dividir a sala de aula com o filho do porteiro, do faxineiro, etc, etc. Numa sociedade escravocrata como a nossa, e tal qual você disse agora, não é? Aqui, ó, a gente recebeu uma pergunta aqui do Cardoso. Cardoso foi meu aluno, esse menino aqui. Gente finíssima, ó.
Curso licenciatura na UFSCar, Sorocaba. E o pessoal de exatas são de direita, dentro da Faculdade Federal, né? Por incrível que pareça. É isso. Por quê? Porque essa molecada, assim, eu tenho uma visão também, Paulo, não sei se você vai concordar comigo, mas essa molecada da geração Z, eles acham que ser de direita ou de extrema direita é ser antissistema, entendeu? Abraçar bolsonarismo, abraçar fascismo tupiniquim, é ser, entre aspas, antissistema, porque eles foram educados dentro de uma realidade na qual a esquerda, né, ela sempre esteve no poder. Não é que sempre esteve no poder. Esses mandatos em que o PT esteve no poder, evidentemente, por meio de políticas públicas, mudaram a realidade do nosso país, né? Eu acho que a grande questão é sempre aquilo que a gente fala, né, nas conversas, no podcast e tal. Uma sociedade escravocrata como a nossa, quando você começa a mexer com minimamente, né, minimamente com essa questão dos privilégios históricos, isso vai incomodar, né? Porque você acha, Paulo, que essa galera que apoiou Lava Jato, que foi lá para a rua com aquele patão de borracha na Paulista, camisa da seleção e o cacete, você acha que esses caras estão preocupados com corrupção do Estado? Não, o problema deles é preconceito de classe, meu. O problema deles é que você teve um partido que mudou um pouquinho, que mexeu um pouquinho, sabe, Paulo? Nos privilégios da classe dominante. Quando você bota o preto, o pobre, o fudido, o marginalizado em lugares historicamente elitizados, isso vai incomodar essa classe. Se o filho da minha empregada, velho, virar engenheiro, médico, advogado, diplomata e o cacete, quem que vai ser empregado do meu filho, velho? Não é? Então, assim, dentro de uma realidade como a nossa, fala, Você querido. até aproveitando essa questão da direitista, né, e antissistema, eu sempre trago eu faço questão sempre de reforçar quando alguém fala que é antissistema, eu disse, olha, quem Uhum. mama no Estado há mais de 30 anos e tem 4 filhos mamando no Estado, como é que ele pode ser antissistema se ele está no sistema? Né? Perfeito, perfeito. Não Ele faz pousou de. sentido. Ele, Se eu sou antissistema, por que eu estou mamando no Estado e tendo todos os privilégios do Estado? Não tem como. O isso, que é antissistema? Entende? sim, É criar sim, uma narrativa de convencimento de grupo e de recorte de realidade que não existe. E é essa cognição da pessoa é enxergar exatamente o que ela quer enxergar. Porque se a gente traz isso, gente, peraí, se eu sou antissistema, não existe uma história no Brasil que eu acho que quem tentou ser antissistema foi impeachmentada. Quem tentou. exatamente. Exatamente. Ganhou esse prêmio e foi impeachmentada. E ela só foi derrubada, Paulo, só foi derrubada Isso que não porque estão falando de Vargas, né? isso, nem de Vargas, nem de João Goulart, a gente está falando da Dilma Rousseff, né? A gente está falando da Dilma Rousseff. Quando você pega, por exemplo, por que ela vai ser derrubada em 2016? Ela vai ser derrubada porque, primeira coisa, o Brasil estava, durante 10 anos seguidos, estava tendo aumento real do salário mínimo acima da inflação, certo? E aquele Brasil, naqueles 10 anos que vem aí, que vem desde o governo Lula 2, que vem, evidentemente, né, governo Lula 1, Lula 2, etc., você estava tendo aumento real do salário mínimo acima da inflação durante 10 anos seguidos, e ao mesmo tempo você teve a ascensão de uma nova burguesia. Aí quando você fala nova burguesia, não é aquela burguesia quatrocentona do República do Café com Leite, igual aqui em São Paulo. É tipo Odebrecht, Camargo Correia, sabe, Paulo? Essas grandes construtoras que entraram em ascensão devido ao PAC no governo Lula e governo Dilma, o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Quem fez estádio para a Copa, velho, são construtoras brasileiras, você entendeu? E aí aquela burguesia quatrocentona, tradicional, parasitária, que não investe em porra nenhuma, só especula, E que não aceitava de nacionalista não tem nada, né? Que absolutamente patriota. nada. Absolutamente nada. Vota num cara que bate continência para a bandeira norte-americana. Você entendeu? Essa burguesia parasitária, rentista,
não aceitou a ascensão de uma nova burguesia, de novos capitalistas. Então, o que esses caras fizeram? Apoiaram a derrubada da Dilma Rousseff, um golpe em 2016, para acabar com essas empresas que estavam crescendo artificialmente, para que eles tivessem o seu lugar sempre. E aí você coloca lá Michel Temer, que aprova medidas neoliberais para garantir, evidentemente, né, para suprir as demandas do mercado, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, etc., etc. A galera estava falando essa semana, Paulo, quem que liberou o jogo, como chama? O que hoje é um problema quase que de saúde, é um problema de saúde mental das pessoas hoje, que é o lance do joguinho, do tigrinho, né, Paulo? Das bets e tal. Quem liberou essa parada? Foi o Michel Temer, entendeu? Não foi o governo Lula, percebe? Aí você pensa, essas medidas neoliberais foram trazidas, o golpe contra Dilma Rousseff foi dado, a derrubada de uma presidenta democraticamente eleita foi consolidada justamente para aprovar as medidas neoliberais do Estado mínimo. Porque assim, o PT, a grande questão, Paulo, que a gente sempre tem que colocar, a meu ver, na minha humilde opinião, é o seguinte, banqueiro não deixou de lucrar com o PT, latifundiário não deixou de lucrar com o PT, concorda? Se eu não me engano, a era que os bancos mais faturaram, mais de 550% de lucro no Brasil foi entre o governo de Lula 2002, né, até 2010, Isso, por aí. perfeito. Foi o governo de Lula. Então, por você entender, né? É por isso que eu Banqueiro. digo, dá trabalho explicar, né, cara? Dá trabalho. Então, Paulo, mas a nossa função é justamente essa, né? A nossa função é tentar esclarecer, né? Assim, e tentar fazer chegar isso em mais gente. Essa é a grande questão. Você fala, banqueiro faturou pra cacete. Latifundiário, Paulo, qual que foi o maior plano safra da história? Foi o governo Lula, pô. E Sabe? até é importante ressaltar que o ano passado, o ano 2025, o agro foi o ano que o agro mais faturou. O ano agora. Eu vou pegar aqui os dados enquanto você está falando para mostrar para a galera. Exatamente. Mostre aí pra gente. Mostre aí pra gente. O agro nunca faturou tanto aqui, ó. A Elisa está E falando, exatamente, nunca, jamais. Né? gerou 169 bilhões só em importação em 2025. E isso a gente não está falando da mamata, porque que eles mamam, né, no governo, de E incentivos, aí, né, ó, de empréstimos, né, de recursos, né? e aí sabe o que é maluco, Paulo? Você fala assim, ó, a Elisa escreveu aqui, né? O agro nunca faturou tanto. O agro também nunca faturou tanto. Mas é o agro que produz a verdadeira riqueza que abastece o mercado interno, cara? Não, Não é. é Não é. agricultura familiar. Pronto, é agricultura familiar. E reforma agrária é coisa de liberal, não é coisa de comunista, velho. Porque se abastece o mercado interno, sabe? Essa que é a grande loucura, que as pessoas, né, em via de regra, não sei, assim, essa nossa conversa é uma conversa. Demonizaram, né, cara? Aí já era, né? Essa é a Demonizaram. grande Pra questão. A gente... desconstruir isso, caramba. Entende? Uhum, A pessoa fala assim, porque os caras invadem terra. E não é. Aí, por exemplo, mais uma vez, a importância do conhecimento e da educação, que eu não tinha. Tá? Aí eu digo, agora eu entendo como funciona o sem terra. uhum, Sem terra não invade uma terra de um proprietário que esteja em produção, mas é de uma terra improdutiva. E perfeito. depois o Estado vai lá e indeniza de acordo com o Isso, orçamento que o valor daquele terreno vale, não o que o dono está pedindo. E o dono é indenizado, ou seja, todo mundo ganha, cara. E aí a gente vem com exatamente. muitas coisas. Aí uma vez uma pessoa falou disso, e, cara, sabe quem é que toma casa? E destrói a vida de alguém, é empresa privada, é banco, banco toma É carro, o toma banco. casa. Olha o que a Braskem fez em Maceió, não foi Isso, os sem terras, a entendeu? exploração de salgema, né, Paulo? Isso, isso é. Afundou a cidade, né? E aí, com mais Afundou de a cidade. 50 mil habitantes, se eu não me engano, cara. Uhum. Olha aqui o Cardoso está falando, ó, todo mundo depende da abobrinha, berinjela, alface e que vem do pequeno produtor rural. Você entra num mercado, né, Paulo? Você entra assim, porra, num mercado numa cidade, sei lá, como São Paulo. É,
Aí você vai no mercado, você vai no setor de hortifruti, você vê lá legumes, verduras e hortaliças, não vem do cara que recebeu o Plano Safra, vem do pequeno produtor rural. O maior produtor de arroz orgânico do mundo é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Então, assim, é muito interessante porque a gente precisa entender uma coisa. O problema das pessoas é pensar, não é das pessoas, mas assim, do senso comum, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o seguinte: reforma agrária é coisa de liberal, não é coisa de comunista. É uma coisa que desenvolve o sistema Um capitalista. exemplo da China, que já fez a reforma Perfeito, agrária. perfeito. O exemplo da China, né? Onde assim, você não tem Se eu não um me engano, você movimento. falou num episódio que 90% da população tem casa própria Tem lá na casa China, né? própria. Hoje em dia, 90% da população chinesa tem E casa hoje no própria. Brasil Por está quê? cada vez mais difícil ter uma casa própria, né? Exatamente, exatamente. A minha casa, por exemplo, que eu tenho aí com a minha companheira, com as minhas crianças, ela é financiada, ela pertence ao banco, né? Se eu não pagar duas, três prestações, o banco leva aquilo a leilão, entendeu? Não é Então, um quem por toma a terra, casa da né? gente quem toma a casa da gente é o banco, entendeu? Aí você fala, o que a China fez? A China, ela não abraçou o consenso de Washington, ela não abraçou o regime neoliberal. A China desenvolveu um capitalismo próprio. A China é um negócio incrível hoje em dia, né? É. A China é E um deveríamos exemplo usar como modelo, né? perfeito. A gente deveria usar como modelo, mas um dos caminhos para usar isso como modelo é a permanência de um partido durante um bom tempo no poder. Só que aí você fala disso no Brasil, é ditadura. Ditadura foi o que a gente viveu de 64 a 85. Eu acho que se você tiver durante um bom tempo um partido de esquerda no poder comprometido, sabe, com reformas estruturais, isso não é ditadura. Isso é o desenvolvimento e estado de bem-estar social, né? Isso é que é a grande saída. Aqui, ó, e Eu tem acho. vereador, o Lucas Haro, ó, tem vereadores bravos quando ocupam casas abandonadas para fortalecer causas como a proteção da mulher. Na verdade, o que acontece? Tem muito mais, nos centros urbanos, você tem muito mais imóveis disponíveis do que gente morando na rua. Reforma urbana, reforma agrária. Sabe quem tentou fazer isso no Brasil, Paulo? O João Goulart, o Jango. Por isso que ele foi derrubado, né? O João Goulart, A sabe, gente sempre... não avança na reforma agrária. Eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Sobre o quê, Paulo? Sobre a reforma agrária. Nunca mais ouvi sobre isso. Nunca mais. Então, é que, assim, o último projeto de reforma agrária que a gente teve, de fato, foi com o Jango, né? Foi com o João Goulart. E é Caramba! interessante, você acredita, cara? Porque o E eu João lembro Goulart... um episódio que você falou que teve um projeto que beneficiou os caras da roça, né? Que tinha sede, alguma coisa assim. Você falou no episódio que eu ouvi que teve um projeto que beneficiou famílias com um pedaço de terra, ou foi casa, eu não me Sim. recordo ao certo. Você trouxe uma informação como essa. Foi, o, É, é como se tivesse sido um assistencialismo do Estado para determinadas famílias. Não sei se você está se é recordando, mas me lembrei agora que você está uma... falando. Foi na ditadura até, inclusive. Isso, foi, na verdade, assim, uma questão de demarcação territorial, mas foi o seguinte, ó. Na ditadura é onde veio a primeira política de cotas para entrar na universidade. Isso. Eu acho que foi isso que você ouviu lá. Mas, assim, sabe que política de cotas era essa? Cota para filho de fazendeiro Isso. entrar Foi isso. entrar no curso de agronomia. Então, por exemplo, lá na cidade onde eu moro, Piracicaba, você tem a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, da Universidade de São Paulo. Lá, o que foi feito durante a ditadura? Cota para estudante, filho de fazendeiro, estudar e fazer agronomia. Então, é uma cota ao contrário, né, Paulo? É uma cota para rico, entendeu? E não para pobre ou preto, marginalizado, etc, 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 igual o Partido dos Trabalhadores fez, né? Eu acho que a grande questão, quando a gente fala sobre reforma agrária, é lembrar que isso é o que derrubou o João Goulart em 64, entendeu? Porque a galera Eu, sempre eu, fala, né, Paulo? eu quero A galera aproveitar sempre... isso que você está falando. Pois Você é. tocou num assunto que é a minha área, né? A minha área de fala.
A Uhum. minha pesquisa, os meus projetos de pesquisas, eles são baseados em comunidades tradicionais. E todas Legal. essas comunidades tradicionais, ela não têm um assistencialismo, uma presença efetiva de políticas públicas Uhum. assistidas nessas comunidades. E aí eu estou falando de comunidades quilombolas, eu estou falando de comunidades pesqueiras, que são os ribeirinhos, e camponesas. E o que Uhum. acontece? Quando eu chego nessas comunidades, é unânime. Os filhos não estão seguindo o caminho dos pais. Uhum. O que faz a gente se preocupar? Pô, se o cara aqui que tem 50 anos, que planta macaxeira, que planta batata, que planta o alface, morrer, o filho está na capital. Quem vai Uhum. seguir esse caminho? Então, eu acredito também muito, como você diz, a reforma agrária ela é muito importante para combater isso. A gente tem Uhum. outros caminhos, né? A gente desenvolve outras atividades e dinâmicas dentro dessas comunidades para ver se a gente consegue fazer com que essa comunidade se fixe, né? E aí o Uhum. que que a gente vê? Que daqui a 10, 20 anos dessa próxima, não tem geração na roça, camponês. Isso. Os filhos de pescadores vê a vida sofrida do pai para pescar. Primeiro, não só a vida sofrida, porque o pai, eu estou dizendo que é um dado daqui, ele vê o pai que pescava aqui, o rio era de frente à casa dele, mas as indústrias estão poluindo o rio que ele pesca, ele não pesca mais, e ele está Uhum. viajando 2 horas de barquinho, colocando gasolina no barquinho dele para pescar em outro lugar, 2 horas de viagem da cidade dele. Uhum. Então, isso é preocupante. E aí você vê, né, enquanto a preocupação está com o neoliberalismo, né, no sentido do direito da propriedade das empresas privadas tomar conta do que é do Estado, do que é nosso, a gente está esquecendo dessa galera aí, que é quem Uhum. alimenta a nossa mesa em casa. Como você diz, não Perfeito. existe commodities de berinjela, de alface, de tomate. Não existe, cara. São os que produzem a verdadeira riqueza, né, Paulo? Uhum. Assim, dentro dessa lógica, é importante você pensar assim: essas indústrias que estão poluindo as áreas de mananciais, que estão jogando seus dejetos nos rios e etc, etc, você acha que esses caras vão ser punidos? Não vão. Não vão porque dentro do Congresso tem gente blindando esses caras. Percebe? Então, assim, penso eu, quando o Karl Marx falava de uma ditadura do proletariado, é você colocar, a meu ver, tá, assim, adaptado à nossa realidade, é você colocar dentro de um Congresso Nacional gente que represente de fato a classe trabalhadora, o camponês, o Concorrência dos operário. brasileiros, né? Isso, gente que vive o Brasil real, A você entendeu? maioria. Isso, essa é a grande questão. Você até tem alguns professores dentro do Congresso Nacional, beleza, mas a grande maioria é empresário, é gente ligado ao agro, tá? É gente ligado à bancada da bala. A professora Marilena Chauí, ela fala isso, é o Congresso BBB, né, Paulo? É boi, bala e Bíblia, entendeu? Eu lembro Então, agora, a gente retomando o neoliberal, eu lembrei, né, como você falou de financiamento. Se não pagar, uhum, o banco toma. Mas Temer, em 2017, perdoou uma dívida de 47 bilhões do Banco Itaú. é isso, é Aí o isso. banco perdoou a dívida da nossa casa. Exatamente, é aí que está a grande questão. Se a gente não tiver um sistema que, de fato, olhe para quem produz a riqueza, que é a classe trabalhadora, que é o camponês, que é o proletário, que é o professor, que é, enfim, quem faz o sistema funcionar, né? Enquanto a gente não tiver isso e parar com essa coisa de privatizar a democracia, a gente nunca vai ter democracia efetiva de fato. Ó, o Cardoso está perguntando aqui, ó, possivelmente, né? Ele está aqui, ó. Possivelmente já estamos no Lula 4. E até agora ele não disse nada sobre reforma agrária. Teria alguma teoria do porquê ele não fala sobre isso? Porque Rapaz, se mexer com falar é o caos, viu, para a campanha política, isso viu? vai acontecer igual o Jango. Se Narrativa. falar, se falar, ele vai ser impedido de assumir um possível quarto mandato, porque vai acontecer igual com o Jango, né, cara? É. Assim, o Junco falou de reforma agrária na década de 60. Tá certo que você está na Guerra Fria, naquelas tensões da bipolaridade, União Soviética, Estados Unidos, etc., etc. Mas a visão que o Ocidente tinha sobre a União Soviética, por exemplo, era uma visão de que aquilo era uma ditadura sanguinária e tudo mais. Mas tem um caso, Paulo, que eu acho que é muito legal da gente ressaltar aqui, sobre as diferentes
mentalidades desses dois mundos, que é o seguinte, ó. Tem um livro chamado, ele chama O Sol é para Todos. A história é de uma mulher chamada Harper Lee. É a história de um homem negro que lá no sul dos Estados Unidos, lá no Arkansas, ele é acusado de um crime. E ninguém quer defendê-lo, né, Paulo? Ninguém quer defendê-lo porque em pleno apartheid, quem vai defender um homem preto que já por si só já está culpado? E aí o que acontece? Aparece um advogado idealista e fala, eu vou defender. Aí, pá, o livro se desenrola. É um romance muito legal e é um livro que hoje está proibido nos Estados Unidos. Então, por isso só deve ser lido. Aí foi feito um filme, né, Paulo? Foi feito um filme. E aí o ator que interpretou, O evidentemente, nome um do homem livro? negro, O Sol é para Todos. O Sol é para Todos. Chama The Mockingbird, né, no título original, que é Pássaro Imitador, mas O Sol é para Todos. É um romance maravilhoso. E fez muito sucesso, Paulo, na União Soviética, tá? E esse ator, ele foi para lá, ele foi para Moscou, porque ele foi ser homenageado lá. E aí, lá em Moscou, ele recebeu flores de crianças, recebeu cartas de admiradores, foi homenageado no balé de Bolshoi, lá pela Orquestra Sinfônica, recebeu o chefe de Estado, na época, o recebeu, e etc, etc. Aí esse cara pega e volta para os Estados Unidos, tá? Aí, lá nos Estados Unidos, falou assim para ele: o que você achou da União Soviética, do comunismo? Ele falou: eu achei incrível. Falou: por quê? Porque lá é a primeira vez na minha vida que eu não fui tratado como cidadão de segunda classe. Foi a primeira vez na minha vida que eu não fui tratado como sub-raça devido à cor da minha pele. Aí você fala: é outro sistema, é outra mentalidade. Você fala: quem está chegando perto disso, de um outro sistema com outra mentalidade? Atualmente é a China, que é um império, né? Inclusive, eu estava vendo com a minha mulher no domingo à noite uma matéria do Fantástico falando sobre como a China, né, ela está assim desenvolvendo o seu capitalismo, vamos pensar assim, desenvolvendo o seu liberalismo, só que diferentemente dos Estados Unidos, com planejamento, com pensamento em longo prazo, sem aquele imediatismo todo, sabe? Ah, e detalhe, esse ator, quando falou isso, ele teve 50 apresentações canceladas nos Estados Unidos, ele teve o seu contrato com a Paramount rompido só por ter falado isso, que não foi tratado como cidadão de segunda classe. E você está falando de Estados Unidos, que é um país que considera os Panteras Negras um movimento terrorista e Ku Klux Klan liberdade de expressão. Você entendeu? Neonazismo, supremacista branco, isso para eles é tudo liberdade de expressão. E a grande questão é você falar assim, O o que, que país que é? agora recente estão levantando aí a possibilidade de a mulher votar, acho que é só por família, né? Uma por família, né? Tirar o direito de voto da mulher. Alguma coisa assim que eu Exatamente. vi esses dias aí. Nossa, que modelo de democracia esses Estados Unidos né? É Esses neoliberal. estragos unidos, né? Estragos Estados unidos. Unidos. É neoliberal, né, Paulo? É neoliberal e Olha, neonazista. quando eu vi o episódio que você falou do neoliberal e falou da história do plano de saúde lá, né? Cara, aquilo ali Isso. pra mim é doloroso. É Não doloroso. foda. Que esse modelo segue até hoje, né? Exatamente, porque a essência do neoliberalismo, né, Paulo, é você mercantilizar os direitos sociais, né, cara? É você transformar. A minha mulher é assistente social e ela sempre falou assim para mim um negócio interessante que é o seguinte: o serviço social é para garantir direitos, né? Evidentemente, o papel do assistente social é a garantia de direitos. Aí você fala assim: se num lugar como o nosso, que ainda você tem um estado de bem-estar social, percebe? Você tem que garantir direitos. Imagina num país neoliberal onde todos os direitos foram mercantilizados. Porque eu acho que o grande perigo que a gente sofre, né, agora com essa ameaça que eu vejo como uma grande ameaça à democracia, a figura do Flávio Bolsonaro, é institucionalizar o Estado mínimo no Brasil. É fuder com o SUS, é acabar com as universidades públicas. É um projeto, né, Paulo, que esses caras têm. Porque a essência do Estado mínimo, do neoliberalismo, é você mercantilizar todos os direitos sociais.
Então, assim, a saúde, se você não puder pagar, é melhor não ficar doente, né? Igual o Ronald Reagan fez nos Estados Unidos, né? E o projeto de privatização do sistema de saúde brasileiro, ele estava em andamento no governo Bolsonaro. Paulo, só não privatizou por conta da pandemia, cara. É foda pensar nisso. Você falar assim, o que que a pandemia trouxe de bom para a gente? Ela impediu a privatização do nosso sistema único de saúde, porque ia passar essa porra, velho. Os caras estavam em andamento, né? Você fala, se não fosse a Covid, o Sistema Único de Saúde do Brasil seria privatizado. Ah, mas isso é futurologia, isso é especulação. É projeto, né? Era um projeto dos caras. Aqui, ó, o que o Cardoso mandou. E ainda tem patriotas que lutam a favor dos Estados Unidos. Isso deveria ser considerado crime contra a pátria e uma pena forte. Os Também, patriotas entreguistas. Sabe que eu acho também. que sabe que eu acho quem foi o primeiro patriota entreguista, cara? Que devia estar na cadeia. Devia ser projeto de lei, viu? Um desse, viu? Você não acha? Quem foi entreguista, o primeiro, Eu acho. Ó, pós a ditadura, não, deu, assim, deu a depois da ditadura, depois da depois da ditadura, na ditadura. democracia, um Você cara acha que que devia estar na, um cara que devia estar na cadeia, a meu ver, o Sérgio Moro, velho. Ah, O é. Sérgio Moro. Esse cara implodiu a nossa indústria. Ele implodiu a nossa indústria com a Lava Jato. Sabe? Você lembra, Paulo, quando aparecia, o pessoal que está aí ouvindo a gente, quando aparecia no Jornal Nacional, aquele duto de óleo saindo dólares, e os caras falando a Petrobras, o PT, Todo a dia, Petrobras. todo dia, todo dia. Meu Deus, assim, 15, Uma 20 minutos. mentira dita várias vezes torna-se verdade, né? Exatamente, perfeito. Joseph Goebbels. A Duda falou, ainda existem pessoas que apoiam o Trump. É isso, é o viralatismo. É o viralatismo. Na real, sabe o que é muito interessante? Assim, ó, se a nossa democracia ela fosse de fato sólida, o Sérgio Moro não era para ser candidato a governador do Paraná hoje em dia. Ele era para Ia estar ser, preso. era para estar preso. E esse puto vai ganhar ainda. Né? Se pá no primeiro turno. Isso que é um negócio incrível. Esse cara é um lesa-pátria. É um lesa-pátria. A Lava Jato é a maior falácia da história. Ó, pensa só uma coisa. Ah, recuperamos não sei quantos bilhões da corrupção, mas quantos empregos esses caras não destruíram? Eles implodiram a indústria brasileira. E implodiram, sabe o que, principalmente? Aquela nova burguesia das construtoras que estavam em ascensão e que incomodavam a velha burguesia brasileira. A elite do atraso, né, Paulo? Que a gente fala lá no Gessé Souza. A elite do atraso. É isso. Orgulho caramelo aqui, é isso aí. Orgulho caramelo. É isso. Veja, se o mercado fosse tão suficiente para resolver tudo, né, por que que ele recorre ao Estado nos momentos de crise? Pronto, pronto. Quando um banco quebra, né, eles pedem para o Estado perdoar a Tem dívida. uma americana mais recente também, né? Em 2008, né? Porque assim, você teve três grandes crises do capitalismo na história, né? Você teve uma em 1845 para 1846, que aí é ali que o Karl Marx vai propor Você decora tudo isso, hein, cara? Ou decora não, memoriza tudo isso, hein, rapaz? Você ah, come o quê? Qual é o alimento que ajuda? não, é de dar aula, né? Aí fica na cabeça, de tanto você dar aula, fica na cabeça. Mas você pega assim, a primeira grande crise, de 1845 para 46. Aí é uma crise de abastecimento, os alimentos ficam mais caros, rola demissões em massa nos centros urbanos, as manufaturas fecham, quebra o sistema. Aí o que, que o Karl Marx propõe em 1848? Uma saída. Ele e o Engels vão publicar o Manifesto do Partido Comunista, que é uma alternativa àquele sistema que quebrou. Né? Aí você fala, como que a Europa resolveu essa merda, Paulo? Como que a Europa resolveu essa crise? Indo explorar a África, indo para a África e para a Ásia. Neocolonialismo, imperialismo, entendeu? Outro dia eu estava lendo aqui um negócio, aí sempre que a gente fala, né, sobre essa questão defende um sistema mais justo e igualitário, o comunismo, o socialismo, etc, etc, você sempre tem algum cabeça de bagre e fala assim, mas o comunismo matou milhões, né? Tá, milhões. Mas aí você pensa, quem Aí matou faça o mais? recorte, né? Faça o recorte do início do capitalismo até o dia de hoje, né?
Pronto, o colonialismo, a escravidão, o neocolonialismo, o imperialismo, as duas guerras mundiais. Quem matou mais? Percebe? Essa é a grande questão. A gente não está numa disputa aqui de quem matou mais ou quem matou menos, mas a grande questão é apresentar os dados e fazer assim com que as pessoas se politizem, com que elas entendam historicamente o que se passa, porque história é memória também, né? Aí você fala, a primeira crise do capitalismo, a Europa foi para a África e foi para a Ásia. Aí vem a segunda crise, que é a crise de 29, que é uma crise de superprodução a partir do Fordismo e tal. Se produz muito, se consome pouco, aí vem a quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929. Quem salvou o sistema capitalista, Paulo? O Estado. O John Maynard Keynes, que foi um economista brilhante, que é uma grande referência da Maria Conceição Tavares, que é uma grande referência do Caio Prado Júnior, que é um cara que intervém e fala assim, ó, o Estado tem um papel, o Estado deve garantir a empregabilidade, porque se o cara tiver emprego, você gera renda, renda a partir do salário gera Ainda consumo, gera consumo. impostos, né? Até para manter o Estado vivo, né? Perfeito, perfeito. Você cobra imposto em cima do salário e imposto sobre o consumo, né, Paulo? E aí você cobra o déficit orçamentário. O nome disso é o estado de bem-estar social. E, ao mesmo tempo, você garante que o povo tem acesso, evidentemente, aos bens, né? Então, assim, ó, tem um livro muito bom que virou um filmaço, que virou um espetáculo de filme. Ele se chama As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, que é genial. E As Vinhas da Ira conta a história de uma família que está passando pela crise de 29. Eles saem, assim, do meio oeste norte-americano e vão para a Califórnia num carro, numa estrada que era a única possibilidade de emprego que existia, porque o Estado não fazia absolutamente nada. Quando o John Maynard Keynes vem e propõe o estado de bem-estar social, Você assistiu esse filme? esse filme, eu li o livro e assisti o filme. Esse filme Eu, só tem de 1940, você assistiu esse filme? eu assisti junto, eu e a minha mulher, a gente assistia um filme por dia quando a gente Preto e morava lá em São branco. Paulo. É genial esse filme, viu? É genial, genial. Muito bom. O livro é um espetáculo de John Steinbeck, inclusive Prossiga, prossiga. ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, esse livro. Ele se chama As Vinhas da Ira, é sensacional. Mas aí você pensa uma coisa comigo, né, Paulo? Quem é que salvou o sistema, entre aspas, o sistema capitalista, quando ele quebrou em 29? Mais uma vez, intervenção do Estado. Porque é assim, ó, a grande questão para a gente entender, e isso se aplica muito ao nosso país. Um país como o nosso só dá certo se tiver consumo de massa. Um país como o nosso só dá certo se o povo tiver dinheiro para consumir. Não vem com essa porra de neoliberalismo, de Estado mínimo, de falar que não precisa do Estado. Não, o Estado precisa fazer com que as pessoas elas tenham acesso, principalmente, aos bens de consumo. Porque se eu consumir, Paulo, eu garanto diretamente o emprego de alguém, indiretamente do outro, indiretamente do produtor. É uma cadeia. Quem que está fazendo isso? A China, cara. Não é? E essa é a grande questão de um sistema capitalista, né, que não é um sistema, vamos pensar, neoliberal, né, que é um sistema que ainda tem um comprometimento com aquilo que a gente chama de economia política. A economia ela não pode estar dissociada, né, da produção, da distribuição e do bem-estar social, né? A economia ela dialoga diretamente com o povo, né? E não pode estar na mão Compreendo. de uma dúzia de Mas bilionários. eu fico aqui pensando, para que a gente consiga frear só Uhum. através da democracia, do voto, né? Exato. Só que mas é muito difícil você competir com capital, com o dinheiro, com a, com com a ausência da ética na política, cara, porque a gente está trabalhando isso aqui. Então, você tem consciência, por exemplo, agora nessa eleição, em quem votar Uhum. no menos pior e no melhor, por Sim. conta, né, das pautas. Mas a gente tem figuras populares que votam porque gosta do político, porque é Uhum. torcida organizada, político de estimação, e não se tem projeto.
né? E Uhum. aí a gente faz assim, pega um político, vamos pegar esse Nicolas Ferreira. Que projeto esse cara assim trouxe, Nenhum, né, nenhum, para mudar? nenhum. Não, e eu ainda vou mais longe. O Flávio Bolsonaro, cara. Ele é Sim, político desde, acho que é desde que o primeiro emprego dele, eu acho que foi dentro da Assembleia Legislativa, se eu não me engano, e depois foi aí que seguiu para o Senado. sim, E o Carlos Bolsonaro foi o vereador mais votado com 17 anos de idade, se eu não me engano. sim. E aí você E, pergunta, e o Eduardo Bolsonaro também, né? E é isso, uhum, e aí pega Jair Bolsonaro, esse, meu Deus, cara, nenhum deles, se botar todos num pacote, uhum. não dá um biscoito, Não dá um entende? biscoito. Não faz nada, cara. Então, como a gente precisa chegar para essa comunidade, para essa sociedade, Aham. Rogério? Uso o instrumento, as redes sociais, obviamente. Uma frase que eu ouvi uma vez Leandro Carnal falando, né? Se você tem raiva do governo, revolta pelo governo, faz o seguinte: você, como professor, estude mais e dê muita aula. Sim, dê a sua melhor aula, né? Dê sua melhor aula. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque, como Uhum, você mesmo disse, a gente tem um dado mesmo, diz que além de aumentar o conservadorismo entre os jovens, essa uhum. geração Z, cadê? Deixa eu entender, cara. Nada, nada, nada. Um recorte de um Brasil que como se existisse a partir de 2018. Sim, sabe o porquê? Eu acho que a grande questão, Paulo, quando a gente pensa nessas figuras nefastas como Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, etc., etc., esses caras foram eleitos principalmente pelo pânico moral, sabe? Quando você pega assim, ó, como é que o que que o Nicolas Ferreira já apresentou? Não apresentou absolutamente nada. Esse cara ele fez sucesso, entre aspas, atacando mulher trans em banheiro e dizendo que as universidades iam implementar banheiro unissex, sabe? O Jair, Mas aí, veja, vou lhe interromper mais uma sim, vez, não, à mas só vontade. para esclarecer quando você chegou nesse ponto do banheiro unissex. Aí cria-se essa narrativa, esse pânico moral, e uma pessoa chegou para mim, né? Ah, professor, negócio de banheiro unissex, eu disse, na sua casa tem dois banheiros? Não, tem um só. Você já viajou de avião para ter dois banheiros? Você já viajou de transporte Aham, público, de transporte rodoviário para ter dois banheiros? Então por que que a gente está discutindo aqui banheiro unissex? Não exatamente. estou entendendo. Ex- Entende? exatamente. Exatamente. É o pânico Agora, moral. Não, imagina, tal qual em 2018. Em 2018, quem elegeu Bolsonaro foi o WhatsApp. Assim como quem elegeu Trump em 2016 foi o Facebook. Esses caras têm um projeto que é o seguinte: não apresentar proposta nenhuma, é implementar um pânico moral dizendo assim, ó. Contanto que hoje, Paulo, você precisa convencer um cara que quer votar no Flávio Bolsonaro, o cara é aposentado. Você chega para o cara e fala assim: ó, meu querido, sabe o que vai acontecer com a sua aposentadoria se esse cara for eleito? Ela vai ser congelada, não vai ter aumento real acima da inflação. Você vai passar perrengue, você vai ter que escolher entre comprar remédio ou comprar comida. Mas esse sujeito, muitas vezes, ele acha que a grande ameaça é o LGBT, é sei lá o quê, entendeu? É algo que o que a gente precisa entender é assim, ideologia de falta gênero, né? isso. A ideologia de gênero, isso não existe. Isso nunca Casamento existiu. gay. Isso. Entendeu? E por que se incomodar tanto com a sexualidade alheia? Percebe? Isso também é um fato que precisa ser explorado. Só que aí o cara fala assim: não, eu acho que precisa votar nisso porque ele representa pátria, família e etc, etc. Que pátria que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, que é entreguista. Né? Ó, o pessoal está falando aqui com a gente, ó, o Cardoso fez uma observação. Logo que explodiu o escândalo do Banco Master, Nicolas fez uma caminhada para tirar os holofotes do assunto, usando religião como justificativa. Isso, perfeito. Por quê? Porque isso reverbera nas redes sociais, né? Aí a Duda falou aqui, ó, o conservadorismo realmente é doentio, ainda mais num país com grande miscigenação. Porque, na verdade, desde as nossas origens, né, o brasileiro não Mas é se uma reconhece. confusão da
do que é o conservadorismo brasileiro que se apropriaram, né? Porque não tem nada a Exato. ver com o conservadorismo real. Não, porque o E o conservadorismo na o sua... conservadorismo real preserva as instituições, né? Perfeito, perfeito. O conservadorismo, na sua essência, era coisa de nobre lá na Idade Média, né? O nobre era conservador, o burguês era liberal. Aí, o conservadorismo é conservar as instituições sociais. No Brasil, o conservador, no fundo, ele quer conservar seus privilégios históricos. Você entendeu? Ele não quer ver preto e pobre indo para instituições elitizadas. Ele não quer que a empregada doméstica tenha direitos trabalhistas, seja reconhecida dentro, né, do CLT. Conservadorismo hoje em dia é o que, assim, é uma brincadeira que a gente faz assim na conversa do dia a dia, que é o seguinte: por exemplo, o conservador brasileiro, ele preza tanto, tanto, tanto pela família que às vezes tem até duas, não é verdade? Nada contra quem tem duas famílias que tiverem tudo em comum acordo, né? Exato, se for com um acordo, beleza, mas agora eu fazer isso aqui, ó, o Tadeu chegou Mas, aqui, o Tadeu é um grande amigo, viu, Paulo? Um abraço, Tadeu. tá. Então, E, assim, ó, pessoal, boa noite a todos, né? Obrigado por estar aqui nesse bate-papo muito importante, muito esclarecedor. É importante a gente ter esses espaços, porque é nesses espaços que a gente aprende. Muitos, né? Muito da literatura e do vocabulário que eu tenho, né, soltado nesses últimos dias, nas últimas semanas, tenho muito aprendido nesse humilde pobrecast do Filosofia. Tem me ajudado bastante a sanar as dúvidas que muitas das vezes cara, eu preciso dialogar com fulano sobre essa temática. Eu pego fulano, uso esse argumento que eu ouço e diz, olha, é assim. Então, eu estou replicando, né? Eu não só ouço, eu reproduzo, eu multiplico, né? sim, Como diz você, eu conhecimento se multiplica reverbero, né? dividindo. E Conhecimento aí se multiplica dividindo. a gente fica ligado como se esse pânico moral. Mas aí o que eu acho que a gente tem que tentar entender agora, Rogério, como é que a gente consegue bater de igual para igual no pânico moral, na mesma linguagem, mas que a gente consiga combater o pânico moral na mesma linguagem com objetividade, com clareza, sem ter que Sim, eu... arrodear, sem ter que ir lá, né, na etimologia da Aham, palavra, na história do ser, do nascer. Porque imagina, eu vou explicar para sim, um conservador, porque eu sou conservador, família, Deus, pátria, mas que família? O que é família para você? O que constitui a sim, família? Porque para constituir isso, a constituição de uma família é preciso que tenha amor. Teve amor, é exato. família. O conservadorismo tradicional ou incorporado no Brasil, tradicional é ter o homem mantenedor, a mulher Uhum. submissa e o bem-amante. Isso. Exatamente, exatamente. Ou aquele conservadorismo à la Frei Gilson, né, que a gente andou conversando outro dia, que é um negócio Ah, assim. nem fala. Deixa isso para outro momento, que eu quero esquecer esse cara Então, agora. a gente precisa fazer um bate-papo sobre isso daí também, sobre essa, sobre, né, Importante, essa coisa, importante. Do mesmo né, jeito que esse ele está na mídia cristianismo. atacando, a gente também tem que estar na mídia atacando, ou se defendendo. Exatamente. Com essa galera, cara, não dá para passar a mão. Eu lembro de uma coisa que eu Ó, aprendi com você no Filosofia. Se a ah, gente é tolerante com o intolerante, a gente um dia vai ser dominado pelo intolerante. perfeito, perfeito, exatamente isso. Eu acho, Paulo, que o caminho que a gente pode trilhar, o caminho que a gente pode fazer, eu acho que seria fundamental é assim, ó, os caras chegam para a gente e falam de kit gay, mamadeira de piroca, ditadura gaysista, ideologia de gênero. Isso pega muito porque essas pautas conservadoras, quando chega lá no cara, o cara ele não reflete sobre isso e fala, puta, eu vou ser vítima disso. Ó, em 2018, quando o Haddad perde para o Jair, que foi o ano que o Brasil flertou com o apocalipse, né? O que aconteceu? Circulava uma fake news dizendo o seguinte, que se o PT ganhasse aquele ano, em 2018, as crianças iam ser tiradas das famílias aos 3 anos de idade e o Partido dos Trabalhadores ia escolher o gênero das crianças. A gente ouve isso e dá risada, a gente acha isso engraçado, mas imagina isso reverberando no grupo da família, no grupo da igreja, que já vai para o grupo da comunidade, do bairro, etc, etc. Isso, cara, isso ganha, isso reverbera de um jeito, vira um tsunami.
Agora, assim, qual que seria o nosso papel? Eu penso, usando o Vozes, usando os Filosoféia, usando esse espaço que a gente tem de disseminar e de reverberar informações, ideias e conhecimentos, é mostrar o seguinte: olha, se esse projeto da extrema-direita vencer, você está fudido. É isso, você vai passar fome. Vai acontecer igual está acontecendo na Argentina. Eu Boa. acho que esse é o principal ponto. É o O salário caminho. mínimo, não é, Paulo? O salário mínimo vai ser congelado, a aposentadoria vai ser congelada. Na Argentina estão E comendo carne vão de porco. privatizar o SUS. Vão privatizar o SUS. Vai virar Estados Unidos essa porra aqui. O cara, quando, os Estados Unidos, quando o cara quebra um braço, tem que pagar US$ 7.000 para engessar. Para parir uma criança, são US$ 30.000. Sabe? Você fala, imagina se você quer isso para o Brasil. Então, eu acho que é pegar esses aspectos, sabe? E fazer com que as Nem pessoas assim, e nem sei quanto é em dólar para pagar um parto. um parto, US$ 30.000. E nem assim impede do país ter mais de 300 milhões de habitantes, né? E a culpa é do Brasil, né? Que o povo gosta de ter filho, né? Exatamente. Contanto que por isso que nos Estados Unidos você tem tanto parto com doula, né? Parto em casa, que eles chamam de parto natural e tudo mais. É porque a galera não tem como pagar. Sabe uma outra coisa interessante? Quando teve a pandemia, a Covid nos Estados Unidos teve muita subnotificação, porque só o fato de você ser levado de ambulância até um hospital são US$ 2.000, entendeu? Tem gente que é abandonada na rua porque não tem como pagar pela assistência médica, aliás, pelo serviço médico básico, né? Mas aí, Então você por fala que que assim, essa população ela está condenada a não mudar essa situação, Rogério? Por porque, que a própria população pode definir isso? porque os caras não querem imigrante, porque o cara é branco e aí ele tem um privilégio, o único privilégio dele é ser branco. É o que a gente chama de white trash nos Estados Unidos, né? O lixo branco. O cara é branco, tá? O cara é pobre, o cara é um fudido, o cara é marginalizado, mas ele é branco. Então o que que você faz? Eu não quero um imigrante, eu não quero preto, eu não quero latino, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Acho que essa é a grande questão. Tal qual você tem no Brasil, o cara que é da classe média e achar que ele tem o privilégio, né, de que ele é melhor do que o porteiro, do que o zelador, do que a empregada, do que o copeiro, do que o exército de trabalhadores braçais que você tem aqui, porque ele tem um pouquinho mais de poder de compra. Só que se ele, por exemplo, perder o seu vínculo trabalhista, ele vai ter que penar pra cacete, ele vai ter que, enfim, morar num barraco de favela, né? Eu acho Eu que acho o neoliberal funciona muito bem, está indo muito bem no Brasil, porque eu vejo trabalhadores autônomos, né, desses aplicativos, na tal Uhum. uberização, né? E aí, cara, como Isso. eu disse, o cara tá ali ganhando R$ 2, R$ 5, num trabalho Uhum. precarizado, e aí tá Uhum. com adesivo lá de Flávio Bolsonaro. Eu disse, gente, velho, Isso. a gente tá errando pra caramba onde? Pra essa classe Isso. entender que esses caras não têm interesse neles. Pelo contrário, é botar pra Exatamente. ver com eles. Porque o sistema Exatamente. é justamente, esse é que é o sistema, né? O Uhum. sistema que é justamente não ter nenhuma responsabilidade social sobre ele. Nenhuma. Exatamente. Na verdade, o que o sistema conseguiu fazer, né, Paulo? Conseguiu fazer com que esse sujeito interiorizasse a ideia de que ele é um empreendedor, de que ele é dono dos seus meios de produção, de que ele não é um empregado, de que ele não é um proletário. Porque sabe qual a grande questão? Quando você entra É no um Uber, herói, né? Isso, guerreiro, isso. vencedor. O cara passa o dia inteiro, o cara passa 12 horas por dia dirigindo, escutando Jovem Pan, sabe? E aí, evidentemente, ele vai ser impregnado dessas ideias. Aí, qual a grande questão? Se fosse de fato liberal, é isso que a gente precisa, aos poucos, esclarecendo para as pessoas também, da maneira que a gente puder. Quem decide o preço da corrida seria o motorista, só que não, o preço da corrida é decidido pelo algoritmo de um aplicativo. E se esse cara bater o carro, se ele tiver um acidente, ele está fudido, cara. Ele vai ter que penar, ele não vai ter acesso a absolutamente nada. Aí quando vem o governo Lula e fala sobre garantir direitos a trabalhadores de aplicativo, esses caras são contra, esses caras se opõem, percebe?
Então, assim, o sistema está vencendo, o neoliberalismo, o Estado mínimo está vencendo, porque o próprio trabalhador, né, ele está sendo contra seus direitos, E tem outro entendeu? problema também na comunicação do governo, como se chega a esse povo, a essa classe. Exato, O governo tem um problema muito sério de comunicação com a classe trabalhadora. Gravíssimo. exatamente. Se bem que o Lula atualmente tem se destacado mais nas redes sociais, porém tem se destacado onde? Dentro da nossa bolha ainda. Percebe? O Boulos é um cara que está conseguindo furar um pouco a bolha, está conseguindo dialogar mais com a classe trabalhadora, com o motorista de aplicativo, com o entregador de comida do Porque ele vai iFood. para a base. Pronto, exatamente. Essa é a grande questão. Essa é a grande O questão, pessoal aí né? falou aí, deu uma olhada aí que o pessoal conversou Ó, aí. o Cardoso escreveu aqui, ó. Teve um americano que teve que pagar US$ 2 milhões durante a pandemia, pois teve que ficar 2 meses entubado, desumano. E é esse sistema desumano que os caras querem consolidar no Brasil. É isso que tem que deixar bem claro. Esse capitalismo selvagem, esse regime neoliberal, onde 1% mais rico detém a riqueza de 45%, que detém 45% da riqueza, né? É isso que os caras querem normalizar num país como o nosso, num país desse, sabe, de dimensões continentais como o nosso. Porque falar de Estado mínimo num paizinho onde a desigualdade não tem um abismo entre as classes, beleza. Agora, num país como o nosso, velho, sabe? E sempre que a gente fala sobre estado de bem-estar social, você tem intervenção imperialista norte-americana. Você tem a intervenção contra a nossa autonomia, né? Já tem E a aqui, história do Pix, né? Que os exato, Estados Unidos já quer interferir novamente. exatamente. Por quê? Porque quer que o povo passe cartão, né? Não quer que o povo faça Pix. E sabe uma outra coisa que é foda também? A galera fala assim: ah, mas o criador do Pix é o Bolsonaro. Mentira, mentira, ele nem sabia o que era aquilo. Naquele cercadinho que ele ficava, lembra do cercadinho? Que ele ia lá ficar perdigotando, cuspindo em cima de jornalista, falando aquele monte de asneira, né? Que depois ele proibiu os jornalistas de irem para lá e só foram seus apoiadores com a camisa amarela e tudo mais. Ele, quando perguntaram, falaram assim para ele: parabéns pela criação do Pix. Ele falou: não sei do que você está falando, entendeu? Então, o Pix é a criação do Banco Central e é uma coisa nossa, né? Então, assim, É, ó, sabe o que eu acho que é a grande questão, Paulo? Sabe o que eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas da maneira que a gente puder? Assim, se você tem um emprego em tempo integral e não consegue comer, beber e descansar, então a gente não vive numa democracia. Então, como que a gente chega perto de uma democracia? É principalmente garantindo o estado de bem-estar social. Você entendeu? Tem muita gente falando, e você deve estar ouvindo isso também, e quem está aqui assistindo a gente deve estar ouvindo isso também, que a escala 6x1 vai quebrar a economia, a escala 6x1 não sei o quê. Quando quiseram acabar com a escravidão, falaram a mesma coisa. Quando criaram os direitos trabalhistas nos anos 30, falaram a mesma coisa, sabe? Que ia quebrar a economia, e só melhorou, entendeu? Existe vida além do trabalho. O neoliberalismo, ele é muito cruel, cara. Ele faz as pessoas competirem umas com as outras e joga o povo contra o povo, né, Paulo? Eu acho que essa é a grande questão da nossa conversa aqui. o nosso trabalho é justamente esse aqui, a constância. O meu e o seu Uhum, sobrenome, constância, né? Porque é perfeito. importante justamente a gente democratizar o conhecimento e Uhum. também fazer com que o algoritmo trabalhe a nosso favor, porque eu só conheci o seu trabalho por causa do algoritmo. Puta, eu agradeço de coração aí pelo espaço que você também abriu, viu? Aí Vamos no, manter a no Voz. agenda, viu? Manter a agenda. Vamos ter uma agenda, sim, para gente, né, disseminar ainda mais o nosso conhecimento aí, as nossas conversas. Então, já são 21h15, o papo tá bom, preciso dormir que amanhã é dia de labuta. Amanhã é dia de labuta, eu também. Eu também. Mas, assim, esse papo do neoliberalismo, cara, ficou muito claro para mim, assim, muito transparente, né? E eu espero que as Que pessoas bom, que Paulo. ouviram agora, quanto menos o Estado estiver na vida da gente, mais a gente vai se fuder. Exatamente, Mais a gente vai exatamente. se E fuder. Aí, eu quando o Estado está agradeço, presente, eu tenho desconto para financiar um imóvel, né? sim. Eu consigo Aham. utilizar o SUS, um transporte público, né, com valor
mais baixo, né? Então, assim, Uhum. é a presença do Estado que é importante, né? A gente só Exatamente. tem um problema é que a ausência de compromisso com os nossos representantes fazem com que precarize o sistema público para que a gente crie essa comoção e revolta de que privatizar é o melhor caminho. Exatamente. Essa maldita narrativa que as pessoas acabam comprando privatiza que melhora, né? Só que não, né? Só que não. Aí a pergunta é: melhora para quem? Hã? Exatamente. Para os acionistas, para meia dúzia de bilionários. Cara, você é ótimo, viu? Ótimo, Eu foi muito bom. agradeço. Muito obrigado, muito obrigado. Já vai me Legal. ajudar esse passo para ter outro argumento para conversar com outras pessoas. É isso aí, é a gente Que bom, compartilhando Paulo. nas redes sociais e espero que a Que galera aí bom. também tenha gostado desse momento de hoje. E na Aham. próxima terça-feira teremos de novo, né? Teremos, se Deus quiser. Agradeço a você, viu, Paulo, de coração, por ter aberto sempre o espaço do Voz 365 aí para a gente fazer essa parceria, para divulgar aí o nosso trabalho, o Filosoféia, e para a gente, cara, defender a democracia, o estado de bem-estar social, certo? E, acima de tudo, lutar contra o fascismo, né? Do jeito que a gente pode aqui, por meio das redes sociais. Que bom, galera. Espero aí que tenham gostado mesmo, né? Convidem outras pessoas para participar dessa live, desse encontro. Que Aham. quanto mais a gente amplia a rede, mais as pessoas vão, né? Como diz, como a extrema-direita costuma usar a favor dele, vamos usar ao nosso favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente, exatamente. Agradecemos aí a todo mundo. Paulo, muito obrigado. Boa noite para todo mundo que assistiu e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Valeu.